Emily Lane esfregava o chão de mármore da mansão Ashton com sua dedicação habitual, joelhos no chão, luvas amarelas e um borrifador pendurado no bolso do avental. A festa, um luxuoso baile à fantasia, estava lotada de ricos entediados vestidos de piratas, deuses gregos, fadas e astronautas de terno. Mas Emily não estava fantasiada. O uniforme de limpeza era real. A sujeira no chão também. E seu salário era tão invisível quanto ela. De repente, alguém parou atrás dela em sapatos italianos brilhantes, uma taça de champanhe, um perfume caro e uma voz grave. Nossa, que realismo! Você está mesmo levando esse papel de faxineira a sério, hein? Emily se levantou lentamente, girando nos calcanhares com o esfregão na mão. Lá estava ele, e alto, charmoso, impecavelmente vestido em um terno preto e com um sorriso presunçoso no rosto, em Gabriel North, bilionário, CEO da North Enterprises, o anfitrião da noite. Ela o encarou por um instante e percebeu que ele achava uma convidada vestida de faxineira. Emily arqueou uma sobrancelha, conteve o riso e entrou na brincadeira. Bem, eu gosto mesmo de entrar no personagem. Aquela mancha de vinho no canto quase me fez chorar. Gabriel riu, claramente gostando do que considerava uma performance. Você é definitivamente a convidada mais original aqui. Todos vieram com fantasias caras, e você trouxe uma vassoura. Tive que brigar com o jardineiro pela melhor fantasia. Por sorte, ganhei no cara ou coroa, respondeu ela sarcasticamente, apoiando-se no esfregão como se fosse uma espada. E estou impressionada. Sério? Você até se ajoelhou no chão. Isso é dedicação. Obrigada. Meu próximo ato é lutar contra um aspirador de pó possuído. Vai ser emocionante. Ele riu alto. Você é hilário. Como é que eu nunca te vi em um desses eventos antes? Emily deu um sorriso maroto. Eu costumo entrar pelos fundos. Misterioso também. Nossa. Estou começando a achar que você é a melhor parte desta festa. Ela inclinou a cabeça dramaticamente. E você é o bilionário que acha que está elogiando uma faxineira fantasiada. Um segundo de silêncio. Gabriel piscou, confuso, riu de novo e disse, ok, você é bom. Você quase me enganou. Quase, né? Disse ela, piscando o olho. Imagine se fosse verdade. Que reviravolta. Ele lhe ofereceu a taça de champanhe. Quer um brinde, senhorita Lane? Emily Lane. Sério, parece nome de espiã. Agora ficou perfeito, fantasia de faxineira com nome de agente secreto. Emily riu e aceitou a taça com um gesto exagerado, quase cômico. Ela sabia que era tudo um mal-entendido, mas, pela primeira vez em muito tempo, estava realmente se divertindo. E, pela primeira vez em muito tempo, alguém a olhou sem julgamento, mesmo que por engano. Continuaram conversando em meio às luzes coloridas, às fantasias ridículas e às risadas espontâneas. Emily, sem mentir, mas também sem contar toda a verdade, Gabriel, encantado com a espontaneidade do convidado misterioso. No fundo, ela sabia que a ilusão não duraria muito. Mas naquele momento, dançando com um bilionário desconhecido com o borrifador ainda preso ao avental, Emily escolheu viver o momento, apenas por uma noite. Na manhã seguinte, enquanto as redes sociais fervilhavam com fotos de fantasias extravagantes e vídeos de celebridades tropeçando em suas capas de super-heróis, Emily Lane estava de joelhos novamente, esfregando o chão da pequena cozinha do trailer que dividia com a mãe. O mesmo movimento da noite anterior, mas agora sem luzes, sem música, sem champanhe e sem confusão envolvendo bilionários, apenas o cheiro de água sanitária, café frio na pia e contas atrasadas presas à geladeira com um ímã que dizia, em sorria: Deus te ama. Emily tinha 23 anos, mas a vida já havia colocado mais peso sobre seus ombros do que sobre muitos adultos com o triplo de sua idade. Filha de Lorraine Lane, ex-professora aposentada por invalidez após um derrame, Emily aprenderá cedo a fazer o que fosse preciso para manter a casa, ou melhor, o trailer, funcionando. Seu pai desapareceu quando ela tinha 8 anos, em um acidente de carro sem testemunhas e com muitas perguntas. A polícia nunca resolveu o problema, e a dor permaneceu trancada como uma caixa no fundo de um armário. Mas Emily nunca foi de sentir pena de si mesma por muito tempo. Enquanto outras meninas colecionavam sapatos, Emily colecionava panos de limpeza com nomes. Sua favorita era Gertrude, a mais durona. Enquanto algumas sonhavam em viajar pelo mundo, ela sonhava em fazer um curso de design de interiores. Mas, por enquanto, ela se contentava em reorganizar os móveis do trailer nos fins de semana, movendo a poltrona como se fosse uma ousada revolução artística.
Ela trabalhava para uma empresa chamada Super Clean Events, uma equipe de limpeza especializada em eventos de alto padrão. Trabalhar lá significava polir mais o brilho do que a sujeira e ouvir mais pedidos ridículos do que elogios sinceros. Mas Emily tinha uma vantagem que nenhuma das outras tinha: ela sabia rir. Ela ria das situações, dos clientes, das placas de não toque nos banheiros de mármore. Ela até ria da própria vida, talvez para não chorar. E talvez seja por isso que, naquela noite da festa à fantasia, mesmo ajoelhada com um esfregão na mão, ela não se ofendeu quando um bilionário a confundiu com uma convidada VIP. Na verdade, ela achou engraçado. O mundo era tão absurdo às vezes que, se alguém quisesse acreditar que sua vida era uma peça de teatro, por que não deixar? Naquela mesma manhã, ela preparou mingau de aveia para a mãe, sentou-se à mesa de plástico da cozinha e contou toda a história, rindo entre uma colherada e outra. Você devia ter visto, mãe. O cara mais rico da festa, me elogiando por limpar o chão com tanta paixão. Disse que eu estava realmente entrando no personagem. Quase me dei o prêmio de melhor faxineira dramática de Hollywood. Lorraine, que tinha dificuldade para falar, mas sorria com todo o seu amor, apenas murmurou: e você deixou ele acreditar nisso? Emily deu de ombros. Bem, eu não menti. Só não o corrigi. Ele achou que eu era uma convidada. Por mim, tudo bem. Eu simplesmente não consigo me apaixonar, né? Essas histórias só funcionam em novelas. Mas, lá no fundo, algo nela havia mudado. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém tivesse realmente visto Emily, mesmo que por engano. Às vezes, a alma só precisa de um momento de ilusão para começar a se lembrar do seu valor. A mesma Emily que dançava no salão ao som de jazz, rindo de si mesma e deixando um bilionário curioso, ainda era a mesma que chegava em casa e separava os recicláveis em lixeiras etiquetadas. Mas algo havia despertado nela naquela noite. E que estava lá para notar? Apenas um certo vira-lata chamado Spud, que ela adotou após encontrá-lo abandonado perto de um restaurante chique que jogava comida fora como se o mundo só estivesse faminto por aparências. Spud era seu companheiro tranquilo nos momentos de reflexão. Naquela tarde, deitada no sofá surrado com Spud roncando no tapete, ela sussurrou: imagine, Spud, se ele descobrisse a verdade. O cachorro soltou um longo suspiro. Emily também. Então ela riu. Ele provavelmente sairia correndo para lavar as mãos, né? Aposto que ele nunca segurou um esfregão na vida. Provavelmente acha que desinfetante vem em garrafa de vinho. E então o telefone tocou. Olá, Emily Lane. Aqui é a North Enterprises. O Sr. Gabriel North perguntou se você poderia vir ao escritório amanhã às 9 horas. Ele gostaria de falar com você pessoalmente. Emily ficou em silêncio. Olhou para Spud. O cachorro abriu um olho, coçou a orelha e deitou-se novamente. Ela pigarreou. Só uma pergunta. Ele sabe quem eu sou? Ele só disse que era urgente que, se a sua segunda apresentação for tão boa quanto a primeira, ele teria uma oferta para você. Ela desligou, ficou parada e olhou para o próprio reflexo na colher de metal. Ok, ou ele vai me demitir de um emprego que eu nem tenho, ou vai me contratar para algo ainda mais ridículo, latiu Spud. Emily se levantou. Hora de esfregar os tênis com o nosso melhor limpador, Spud, porque amanhã a faxineira vai subir para o andar do chefe. Gabriel North não sabia o que era silêncio, não o silêncio real, profundo e perturbador. Sua vida era repleta de ruído, em contratos, reuniões, telefones tocando, notificações piscando em várias telas. Ele era o tipo de homem que dormia com o celular ao lado da cama e acordava às 5 horas da manhã para meditar por exatamente 3 minutos cronometrados. CEO da North Enterprises, uma holding com filiais em tecnologia, construção, eventos, ironicamente, até mesmo limpeza industrial, sua agenda era dividida em blocos de 15 minutos. Até os almoços tinham prazos. E o coração dele? Bem, este também era compartimentado. Desde o divórcio de Harper, uma socialite cujo principal objetivo na vida era ser fotografada sem repetir os mesmos brincos, Gabriel evitava qualquer relacionamento que não se encaixasse perfeitamente em uma planilha. Ele tinha um filho, Noah, de 8 anos, que morava com ele a cada 2 semanas. Gabriel tentava ser um pai presente à sua maneira, contratando os melhores professores particulares, pagando pelos acampamentos mais exclusivos e comprando todos os brinquedos anunciados na TV. Mesmo assim, o menino parecia preferir conversar com o motorista do que com o próprio pai. Gabriel não via isso como um fracasso, apenas mais uma variável difícil de calcular.
Mas aí veio a festa, aquela maldita festa à fantasia. Ele nem queria ir. Seu sócio insistiu, para manter as aparências com investidores e patrocinadores do novo projeto arquitetônico da cidade. Gabriel apareceu vestido como um agente secreto em missão de negócios, basicamente ele mesmo, mas com um broche de lapela falso e um sorriso mais forçado do que o normal. Estava entediado, cercado por pessoas com penas, lantejoulas e champanhe derramando por todo o chão, o que provavelmente custaria mais do que um carro novo. Foi então que ele a viu, uma mulher agachada no meio do salão, limpando uma mancha de vinho com o tipo de concentração que se espera de alguém que ganhou um prêmio. E o que ele achou? Fantástica. Uma convidada que realmente leva o realismo a sério. Havia algo nela, não de uma beleza exagerada, embora fosse bonita de um jeito bem natural. Seus traços eram brilhantes, suas bochechas coradas e seus olhos pareciam estar rindo do mundo, mesmo quando ela estava séria. Era outra coisa, a presença dela. O jeito como ela não parecia tentar impressionar ninguém, como se simplesmente não se importasse, como se pertencesse ali à sua maneira. Foi por isso que ele se aproximou, por isso que a chamou de dedicada, impressionante, e presumiu que ela fosse uma atriz ou algum tipo de artista performática contratada para entreter os convidados. E foi por isso que ele se sentiu atraído por ela, mesmo sem saber bem o porquê. Ela ria das piadas dele e o provocava de volta. Era espirituosa sem ser rude, inteligente sem tentar provar nada. Disse seu nome, Emily Lane, e ele se lembrou como se fosse um segredo precioso. Mas na manhã seguinte, a realidade bateu à porta. O vídeo da conversa já havia viralizado, bilionário flerta com faxineira de verdade em festa da elite. Apenas um mal-entendido ou um romance improvável? O TikTok explodiu com um momento hilário entre o CEO e a equipe de limpeza. E os comentários, uma tempestade de teorias, piadas e humilhação pública para Gabriel. Pela primeira vez em anos, ele se viu vulnerável à opinião pública. E para um homem como ele, esse era o pecado supremo. Mas, em vez de afastá-lo, aproximou-o. Porque, quando ele assistiu ao vídeo novamente, algo ficou claro e ela sabia. Emily sabia que ele a havia confundido com uma convidada e, em vez de corrigi-lo, ela agiu com estilo, ironia e confiança. E se havia uma coisa que Gabriel North respeitava, talvez até mais do que dinheiro, era autenticidade e coragem. Então, naquela manhã, ele ligou para sua assistente pessoal. Descubra quem é Emily Lane e onde ela trabalha. Quero que ela esteja na sede amanhã às 9 horas. Por qual motivo, senhor? Diga a ela que tem uma oferta, uma que ela não vai querer recusar. Ele desligou. E, pela primeira vez em muito tempo, ficou parado perto da janela do seu prédio, olhando para a cidade que ajudara a construir e se perguntando onde ela se encaixaria naquele quebra-cabeça. No dia seguinte, Emily entrou na North Enterprises vestindo sua melhor calça jeans, um tênis velho que ela limpou com uma escova de dentes e uma blusa de gola alta que pegou emprestada da vizinha. Prendeu o cabelo em um coque bagunçado e passou batom cor de morango porque, nunca se sabe, pensou. O saguão era grande o suficiente para sediar um jogo de basquete, com espaço sobrando para um casamento, recepcionistas elegantes, arte moderna, segurança por toda parte. Emily engoliu em seco, mas manteve a cabeça erguida. Vamos nos divertir um pouco com quem leu os comentários, ok? Digite cachorro-quente nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, vamos voltar à história. Estou aqui para ver o Sr. North, disse ela. A recepcionista olhou de cima a baixo. Nome? Emily Lane. Ele está me esperando. Foram os 10 minutos mais longos de sua vida antes de ser chamada para subir. Gabriel North a encontrou em uma sala envidraçada no 42º andar, vista panorâmica da cidade, ar-condicionado frio o suficiente para congelar emoções. E lá estava ele, parado com as mãos nos bolsos. Emily Lane. Gabriel North, ela imitou o tom formal dele. Que bom te ver de novo, com menos confete e mais concreto dessa vez. Ele riu. Você me surpreendeu. E isso não acontece com frequência. Deve ser um dom que todas as faxineiras têm. Ou talvez o talento de mulheres que sabem lidar com o inesperado. Silêncio, mas não do tipo constrangedor, um silêncio curioso. Ele se aproximou. Quero te fazer uma oferta. Vi como você lidou com a situação fora do roteiro. Isso é raro em qualquer lugar, especialmente no mundo corporativo. Se envolver fazer piadas sobre esfregões durante as reuniões, eu topo. Na verdade, quero que você lidere a criação do novo prédio da nossa empresa, todo o espaço, um conceito moderno,
funcional e acessível. Você terá total liberdade criativa. Seus olhos se arregalaram. Você está falando sério? Muito. E eu te pago 5 vezes mais do que você ganha limpando salões de baile. E se eu disser que nunca fiz nada parecido antes? Então eu diria que as melhores pessoas são aquelas que começam a fazer o que amam antes mesmo de alguém lhes pagar por isso. Emily cruzou os braços, pensando. Então agora você está tentando transformar uma faxineira em uma designer de luxo. É isso? Quero ver o que acontece quando o verdadeiro talento é colocado no lugar certo. Ela olhou diretamente para o homem à sua frente, rico, poderoso, frio por fora, mas com um brilho nos olhos que ela não vira na festa. Emily sorriu. Tudo bem, mas só para você saber, minha paleta de cores favorita é qualquer coisa que não manche facilmente. Gabriel estendeu a mão. Bem-vindo ao projeto. Ela apertou com firmeza, e naquele aperto de mão, 2 mundos completamente diferentes realmente começaram a colidir, não por acidente, mas por escolha própria. Em seu primeiro dia como consultora criativa temporária, Emily Lane chegou à sede da North Enterprises com coragem estampada no rosto e o medo guardado na mochila. Gabriel a havia colocado sob a supervisão do arquiteto-chefe do projeto, um francês chamado Laurent, que falava mais com as mãos do que com a boca. Você é o decorador da limpeza? Perguntou ele, torcendo o nariz como se tivesse cheirado um pano sujo. Emily respirou fundo e respondeu com sua melhor defesa, em sarcasmo. Sim, mas não se preocupe. Eu só decoro com vinagre e bicarbonato de sódio. Lauren bufou, mas Gabriel entrou na sala e, com um simples aceno de cabeça, silenciou o francês como se tivesse um controle remoto. Ela se reporta diretamente a mim. Mas, Sr. North, com todo o respeito, ela não tem treinamento formal. E você não tem bom senso. Veja bem, todos nós temos nossos talentos. Emily conteve o riso, mas por dentro estava anotando os pontos. Aos poucos, ela começou a percorrer os novos andares do escritório, oferecendo ideias simples e eficazes que surpreenderam os executivos, plantas nos corredores para trazer aconchego, mesas modulares para evitar o isolamento, cores neutras com toques de laranja, porque ninguém consegue dormir com laranja brilhando nas paredes, disse ela. Mas a cada passo à frente, surgiam os sussurros. Alguns funcionários a reconheceram do vídeo da festa que viralizou. Outros apenas a olhavam com desdém. Essa é a faxineira, a queridinha do chefe. Deve ter algum tipo de acordo. Emily ouviu tudo e se escondeu atrás do mesmo sorriso que exibia desde os 12 anos, quando sua mãe costumava dizer: "O mundo vai te tratar como lixo. Cabe a você decidir se vai brilhar." Na terceira semana, Gabriel começou a aparecer com mais frequência no projeto, às vezes para conferir o andamento, às vezes para ouvir Emily zombar das escolhas dos tapetes, às vezes só para ouvir a voz dela. Eles não escondiam mais tanto a leveza entre eles, as piadas bobas, as risadas inesperadas, os olhares que se demoravam meio segundo a mais. Você mudou, disse ele certa tarde, encostado na parede da sala de modelos. Ah, é o novo desinfetante. Tem cheiro de autoestima. Ele riu. Ela riu. E o silêncio que se seguiu disse mais do que qualquer palavra. Mas o que parecia uma comédia romântica para se sentir bem, com um final previsível, transformou-se num terremoto na manhã seguinte. O tabloide digital Segredos de Manhattan soltou uma bomba em CEO da North Enterprises envolvido com a equipe de limpeza após festa à fantasia. Subtítulo: Fontes afirmam que o relacionamento começou durante o expediente. O artigo incluía uma foto dos dois, Gabriel sorrindo e Emily de braços cruzados em frente ao prédio da empresa. Nada incriminador, mas o artigo inventou o que a foto não mostrava. Segundo o jornal, Emily havia sido promovida em troca de favores pessoais. Havia citações anônimas de funcionários, teorias maldosas e insinuações maldosas nos comentários, em mais uma que subiu na carreira com um esfregão. Faxineira com talento VIP. O novo amor do chefe deve ser o amor pelo drama. Emily leu tudo com os olhos arregalados e as mãos congeladas. A primeira coisa que ela fez foi correr para o escritório de Gabriel. Você viu isso? Ele levantou os olhos do tablet e assentiu, calmo demais. Bem, Sui. É isso que você tem a dizer? Você sabe o que isso vai fazer comigo? Com você, Emily? Isso é um ataque direto à minha reputação. Ela ficou em silêncio por um momento, como se tivesse levado um soco no estômago. Ah, entendi, sua reputação. Você também está sendo atacada. Não, eu estou sendo esmagada. Você vai a uma reunião com seu advogado.
Eu vou voltar a ser a faxineira que ficou ambiciosa demais. Gabriel se levantou e se aproximou. Não é assim que eu vejo. Não. Então me diga, você já pensou em contar às pessoas que me contratou porque viu talento? Ou simplesmente deixou que pensassem que eu era uma distração? Ele não respondeu. E, desta vez, o silêncio gritou mais alto que qualquer escândalo. Emily saiu. Desceu os 42 andares pela escada. No final, viu seu rosto em uma banca de jornal, sorrindo ao lado de Gabriel. Legenda em beleza e limpeza, um novo amor de North. Na calçada, repórteres se aglomeravam, câmeras, microfones, perguntas sem filtros. Emily, você era mesmo faxineira? Como conseguiu esse emprego? Está namorando o chefe? Ela cobriu o rosto com a mão e correu, nem para casa, nem para o trabalho, nem para qualquer lugar que parecesse distante daquele mundo de plástico. Enquanto isso, na cobertura de Gabriel, seu assistente pessoal perguntou: Você gostaria que a assessoria de imprensa divulgasse um comunicado dizendo que a senhora Lane não faz parte da empresa? Ele pensou por alguns segundos e respondeu friamente: E não diga nada. Deixe a história morrer. Mas o que ele não percebeu foi que, ao permanecer em silêncio, acabou confirmando a mentira. E Emily descobriu, não pelos noticiários, mas por alguém em quem confiava. A recepcionista da empresa, Sra. Mai, a encontrou na tarde seguinte sentada nos degraus do trailer, segurando um copo de leite e com os olhos inchados. Ele não disse uma palavra, querida. Nada. Como se você não existisse. Emily agarrou o copo com força, engoliu a dor e disse: Está tudo bem. Eu já fui invisível antes. Eu só tinha esquecido como era. A cidade não parou, e Emily Lane também não. Mesmo que cada parte dela quisesse se deitar, se enrolar num cobertor e se isolar do mundo, Emily sabia de uma coisa: envergonha não paga as contas. Então, 2 dias depois do escândalo, ela vestiu sua melhor blusa de botões, aquela sem manchas de alvejante, ajeitou o coque no alto da cabeça e saiu do trailer, caminhando com a maior confiança possível. Aonde você vai, querida? Perguntou sua mãe com a voz fraca. Para retomar meu nome. E foi exatamente isso que ela fez. Não voltou para a sede da North Enterprises. Não falou com os repórteres. Não procurou por Gabriel. Emily foi direto para o único lugar onde sempre se sentirá valorizada, em sua comunidade. O centro comunitário onde ela se voluntariava para dar aulas de organização doméstica às terças-feiras, a loja da Sra. Ruth onde ela ajudava a redesenhar as vitrines usando materiais reciclados, a pequena biblioteca onde ela separava livros infantis. Lá, ninguém a chamava de faxineira disfarçada ou estrela de escândalos. Lá, ela era apenas Emily. E isso bastava. Mas o destino, com seu próprio senso de humor, estava apenas começando. Enquanto ela reorganizava os livros infantis no centro comunitário, um homem de terno azul marinho entrou. Você é Emily Lane? Ela se virou lentamente. O homem segurava uma pasta e um sorriso nervoso. Sou da Grant Publishing. Vi sua entrevista no canal comunitário ontem. Entrevista? Sim. Uma senhora de cabelo azul falou com você e gravou tudo, a parte em que você disse: E não preciso de um distintivo para provar meu valor. Eu crio minhas próprias oportunidades, mesmo que seja com fita e criatividade. Os olhos de Emily se arregalaram. Aquela tinha sido uma conversa casual com a Sra. Ruth, não uma entrevista. E isso acabou online. Viralizou. E, sinceramente, você falou melhor do que a maioria dos influenciadores por aí. Gostaria de conversar com você sobre escrever uma coluna mensal, algo como design de sobrevivência urbana. Emily quase derrubou uma pilha de livros. Quer que eu escreva? Queremos mais do que isso. Queremos sua perspectiva, sua criatividade, sua história. Ela sorriu. Pela primeira vez desde o escândalo, sentiu-se viva novamente. E isso foi só o começo. Na primeira semana, Emily lançou sua coluna. O artigo, Como Decorar por Menos de $50 e Ainda Impressionar Sua Sogra, quebrou recordes de audiência. Na segunda semana, um programa de TV local a convidou para um segmento semanal. Ela compartilhou dicas como reutilizar latas, consertar móveis com tecidos velhos e fazer velas perfumadas com cascas de laranja. Na terceira semana, uma influenciadora republicou uma de suas citações: em Ser pobre não é feio. O feio é tratar quem tem menos como se fosse invisível. O público adorou. Os comentários abundaram em Essa mulher é um raio de sol. Ela conseguiu sem tapete vermelho.
Emily Lane para presidente. A ironia em Emily estava ascendendo mais rápido fora da empresa de Gabriel do que jamais havia crescido dentro dela. Enquanto isso, Gabriel observava tudo de longe. Na tela do laptop, acompanhava os números, os vídeos, as colunas, as entrevistas. Emily estava prosperando e não usava o sobrenome dele. Ela não precisava da aprovação dele. Ela havia ascendido sozinha, e isso o deixou dividido. Uma parte de Gabriel admirava profundamente o que via. Outra parte se sentia deslocada. Ele estava acostumado a ser o ponto de partida para grandes histórias. Não sabia como lidar com alguém que crescia apesar dele, não por causa dele. Foi então que Noah, seu filho, entrou na sala e disse: Pai, por que você a deixou ir? Gabriel fechou o laptop, pego de surpresa. Não é tão simples assim, filho. É assim. Você ficou quieto quando as pessoas falavam mal dela. Se fosse eu, você teria falado. O menino cruzou os braços. Ela me ajudou com meu projeto de ciências, me ensinou a colar com cola caseira e a construir uma maquete com caixas de sabão. Ela era legal, e agora se foi. Gabriel não disse nada. Naquela noite, ele saiu para a varanda da cobertura. O vento frio batia em seu rosto, mas ele mal notava. Não parava de pensar em tudo que não disse, em tudo que não fez. Pela primeira vez, alguém havia tocado sua vida sem pedir nada em troca, e ele havia deixado o mundo rotulá-la sem levantar um dedo. Mas isso não ia acontecer de novo. No dia seguinte, Emily recebeu uma ligação do centro comunitário. Emily, tem um homem aqui, e alto, de terno caro. Parece que nunca se sentou num sofá coberto de plástico. É ele? Trouxe uma caixa de ferramentas e um monte de plantas. Emily desligou e correu para lá. Gabriel estava de joelhos, tentando instalar uma prateleira. Suava muito, tinha um arranhão no braço e parecia ter xingado todos os parafusos da loja. O que você está fazendo? Perguntou ela, atordoada. Tentando consertar as coisas com pregos e plantas. Está funcionando? Ela cruzou os braços, olhando para a bagunça ao redor. Você trouxe samambaias para um prédio comunitário. Achei que daria um ar mais tropical ao lugar. Ela riu. Ele também. Bem, não sei se samambaias curam mágoas, mas pelo esforço, você ganha 1 ponto. 1 ponto em quantos? Em 1000. Ótimo. Só faltam 999. Emily balançou a cabeça, mas no fundo sabia, em Gabriel North estava se esforçando. Sem discurso, sem holofotes, à sua maneira desajeitada, ele estava realmente se esforçando. E ela estava pronta para ver aonde isso poderia levar. Gabriel North nunca foi o tipo de homem que se curvava facilmente, nem à competição, nem aos sentimentos. Durante toda a vida, acreditou que a vulnerabilidade era um risco e que qualquer sinal de fraqueza era um convite à queda. Então, construiu muros altos, frios, impenetráveis. Preferia números a pessoas, reuniões a encontros, contratos a conversas. Até que Emily Lane entrou em sua vida como uma tempestade disfarçada de brisa. Desde o escândalo, muita coisa havia mudado. Mas o que surpreendeu Gabriel não foi o quanto as pessoas estavam falando sobre Emily, mas sim como ele não conseguia parar de pensar nela, em seus gestos, seus comentários inteligentes, a maneira como ela lidava com o caos com humor. Era como se ela tivesse lhe mostrado um mundo totalmente novo, um mundo onde a autenticidade importava mais do que as aparências. Emily, por outro lado, manteve-se firme. Depois de ser lançada no olho do furacão público, ela poderia ter desaparecido. Mas não o fez. Ela apareceu da maneira mais autêntica possível. Voltou para sua comunidade, retomou projetos com crianças e mulheres aposentadas, redecorou a biblioteca local com caixas de produtos pintadas à mão e usou o que tinha em talento, força e coragem. O mundo percebeu. Jornais locais começaram a pedir entrevistas. Canais do YouTube queriam saber mais sobre a mulher que superou o preconceito com criatividade e humor. Um comentário dela, gravado acidentalmente por uma amiga durante um bate-papo casual, viralizou: Se o mundo me vê como faxineira, tudo bem. O que se esquece é que faxineira também decora, organiza e transforma. Essa frase se espalhou como fogo em palha, e foi o suficiente para mudar o curso de sua história. Gabriel observava tudo isso à distância. E quanto mais via Emily brilhar, mais percebia que talvez nunca tivesse realmente entendido o que significava ter valor, porque ela, sem precisar de nada dele, estava mostrando a todos e a si mesma que sempre possuíra algo precioso, em dignidade.
E a diferença agora era que o mundo finalmente estava prestando atenção. Emily não queria ver Gabriel novamente. Ainda doía lembrar do silêncio dele quando ela mais precisava. Mas então, do nada, ele começou a aparecer. Primeiro, discretamente, um bilhete deixado no centro comunitário com um vaso de planta para o arquiteto da esperança. Depois, pessoalmente, com as mangas arregaçadas, suando enquanto tentava instalar prateleiras tortas. Era ridículo e também genuinamente fofo. Ela poderia ter dito a ele para ir embora, mas não o fez, porque, no fundo, algo naquela tentativa desajeitada de consertar com ações o que não podia ser consertado com palavras tocou seu coração. Eles começaram a se ver mais, sem rótulos, sem promessas. Ela organizava bazares beneficentes, ele aparecia com doações discretas. Ela administrava uma oficina de artesanato com papel reciclado, e ele, mesmo não sabendo dobrar um avião de papel, se voluntariava para pintar mesas, mesmo que acabasse com tinta no cabelo. Em um desses eventos, Gabriel pegou o microfone no final da noite e surpreendeu a todos. Disse apenas algumas palavras, mas elas tiveram peso e fui treinado para reconhecer números, métricas, resultados. Mas essa mulher me ensinou a reconhecer o valor real, e isso nenhum gráfico consegue explicar. Emily baixou os olhos. Seu coração queria acreditar. Sua mente ainda se protegia. No caminho para casa, ele a acompanhou até o ponto de ônibus. O vento estava frio. Ela esfregou as mãos, tentando esconder o frio. Ele tirou o cachecol e, sem dizer uma palavra, enrolou-o delicadamente em volta do pescoço dela. Ela não o tirou. Você não precisa fazer isso, disse ela, sem olhar diretamente para ele. Eu sei, mas eu quero, respondeu ele. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Então ela sorriu, aquele meio sorriso torto que ele tanto amava. Você está ficando perigoso, Gabriel. Você não me irrita mais como antes. Ele soltou uma risada discreta. Talvez eu esteja aprendendo a ser humano. E ali, na calçada fria, dois mundos completamente diferentes começaram a se encontrar de verdade, não com beijos, mas com ações, não com promessas, mas com mudanças. Gabriel começou a ouvir mais. Reduziu o trabalho. Começou a levar Noah a reuniões no centro comunitário. E, pela primeira vez em muito tempo, pai e filho riram juntos sem precisar de brinquedos caros ou passeios sofisticados. Tudo era simples e tão poderoso. Emily também mudou. Ela começou a confiar novamente, a se permitir rir mais, a compartilhar medos, sonhos e até planos. Aos poucos, a imagem do bilionário distante foi substituída pela imagem de um homem que tenta. A transformação não se resumia a ela se tornar mais refinada ou a ele se tornar um cara comum. Tratava-se de encontrar um ponto em comum onde o respeito, o afeto e a honestidade fossem mais importantes do que as diferenças sociais. Certa tarde, enquanto montavam uma oficina de brinquedos reciclados, Noah se aproximou de Emily e disse, com a honestidade que só uma criança consegue ter, você é a pessoa mais legal que eu já conheci. Você nem parece adulta. Emily sorriu, agachando-se para olhá-lo nos olhos. E você é o menino mais inteligente do mundo. Só não conte para o seu pai, senão ele vai ficar com ciúmes. Noah riu, e Gabriel, ouvindo de longe, sorriu discretamente. Naquela noite, em casa, ele encontrou uma foto impressa do vídeo da festa à fantasia em Emily, ajoelhada, com o borrifador na mão e o distintivo pendurado no pescoço, ele, rindo, sem perceber o erro que estava cometendo. Colocou a foto em um porta-retratos. Ao lado, acrescentou um bilhete escrito à mão que ela lhe dera há muito tempo, em se quiser me encontrar, estarei onde as coisas simples ainda importam. Gabriel segurava a moldura com as duas mãos. Ele havia comprado empresas, construído arranha-céus, ganhado prêmios, mas agora tudo o que queria era aprender a viver naquele mundo de coisas simples onde Emily Lane reinava sem precisar de um trono. Porque às vezes é preciso perder o controle para encontrar o que realmente importa. E naquele momento, ele sabia que, se ainda houvesse uma chance com ela, não a deixaria escapar. As luzes do auditório estavam praticamente apagadas, exceto por um holofote quente no palco, onde Emily arrumava vasos de vidro reciclado e luminárias feitas de potes de sorvete. O evento daquela noite seria a primeira grande exposição comunitária da cidade sobre design sustentável, ideia dela, concretizada com a ajuda de dezenas de voluntários e crianças da vizinhança. Era estranho estar ali, estranho e maravilhoso. Um espaço que antes parecia reservado aos ricos e poderosos estava agora repleto de cadeiras de plástico, serpentinas de papel e desenhos colados nas paredes. E, embora fosse simples, o lugar estava lotado, e jornalistas, mães com seus filhos,
pequenos empresários, todos queriam ver o trabalho da garota que começou com um esfregão e se tornou um símbolo de criatividade. Gabriel chegou 10 minutos antes do início, sem guarda-costas, sem comitiva, apenas ele, vestindo uma camisa leve, calças sociais sem paletó e um olhar que dizia que não tinha muita certeza de como se sentia. Sentou-se na última fileira, observando Emily no palco com a concentração de quem assiste a uma peça. Viu-a ajeitar a faixa com os dizeres "exposição criativa" enfeito à mão, ajoelhar-se para colocar uma escultura feita de talheres de prata curvados e sorrir para uma criança que corria pelo corredor com um desenho na mão. Então as luzes se acenderam completamente. A plateia aplaudiu e Emily foi até o centro do palco com um microfone. Sua voz, embora firme, carregava emoção. Boa noite. Primeiro, se você veio aqui esperando um evento chique com um bar de coquetéis e música ao vivo, sinto muito decepcioná-lo. Mas se você veio em busca de inspiração, histórias reais e ideias que se encaixem no seu orçamento e no seu coração, então sim, você está no lugar certo. A plateia riu, o tipo de risada que esconde admiração. Emily continuou: em tudo que você vê aqui foi feito com materiais descartados e com algo que não se compra em nenhuma loja, o desejo de fazer a diferença. Eu não sou formada em design. Nunca fui chamada de influenciadora, mas aprendi que, às vezes, o que fazemos com o que temos é mais poderoso do que o que compramos com o que sobra. A plateia aplaudiu novamente, mais alto desta vez. Gabriel engoliu em seco. Naquele momento, ele viu claramente e Emily não precisava mais da sua aprovação. Ela não dependia da validação dele nem de ninguém. O mundo finalmente estava vendo o que ele tinha medo de admitir e ela era extraordinária, e ele fora pequeno demais quando mais importava. O evento continuou com apresentações infantis, pequenos vídeos de bastidores e um momento especial em que Emily convidou alguns dos moradores que ajudaram a construir o projeto para subirem ao palco com ela. Cada um compartilhou sua história. Uma senhora de 70 anos contou como reaprendeu a sonhar. Um ex-pintor de casas mostrou suas obras de arte feitas com sobras de tinta encontradas no lixo. Uma adolescente que quase abandonou a escola contou como Emily a incentivou a transformar seus cadernos antigos em arte. Não havia música de fundo nem efeitos especiais, mas cada história tocava direto no coração, o tipo de impacto que te transforma, que te desperta. Depois de quase 2 horas, as pessoas começaram a se despedir. Emily, cansada, mas feliz, sentou-se na beira do palco, tirou os sapatos apertados e esfregou os pés doloridos. Foi então que ela ouviu passos se aproximando. Olhou para o corredor central e lá estava ele, em Gabriel, sério, o olhar firme, destemido, algo diferente, algo mais. Aberto. Ela suspirou, mas não se levantou. Veio ver se eu sou boa mesmo com vidro e cola quente? Perguntou, sem encará-lo. Não, eu vim para ver com meus próprios olhos o que já era óbvio. Você construiu algo muito maior do que qualquer coisa que eu já fiz. Ela deu um sorriso fraco. Bom saber. Agora só falta você dizer isso em voz alta quando as pessoas disserem que eu progredi por causa do seu nome. Você ascendeu porque nunca teve medo de começar de baixo, disse ele, aproximando-se. E eu tive medo. Medo de ser visto com você em público. Medo de parecer fraco. Medo do que as pessoas diriam. E nesse medo, eu me perdi. Emily ergueu os olhos. Seus olhos brilhavam, mas não havia amargura neles, apenas cansaço e um traço de esperança. Você me deixou sozinha quando eu mais precisei de você, Gabriel. E só porque você está aqui agora, dizendo todas as coisas certas, não significa que tudo desapareça. Ele assentiu. Eu sei. Não estou aqui para pedir perdão. Estou aqui para pedir uma chance de fazer as coisas de forma diferente. Para provar isso com ações, não com palavras. Ações como o quê? Como esta. Ele tirou algo do bolso interno da camisa e estendeu para ela, um documento plastificado. Emily pegou e leu. Era um contrato de transferência de terras para uma propriedade nos arredores da cidade. No final da página, o nome dela. O que é isso? Uma doação para você construir seu próprio centro de desenvolvimento comunitário. O projeto Emily Lane. Independente de mim. Sem vínculos com a North Enterprises. Só seu. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Você está mesmo disposta a abrir mão disso sem colocar seu nome nisso? Foi você quem me ensinou a diferença entre receber crédito e ter um propósito. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, ele ainda estava lá, parado, esperando, vulnerável.
Emily desceu do palco lentamente e ficou cara a cara com ele. Você demorou muito para chegar aqui. Eu sei. Ela segurou o contrato e respirou fundo. Então me escute, Gabriel. Eu não quero flores nem discursos. Se você quiser ficar ao meu lado, vai ter que sentar no chão com as crianças, colar papel com pasta de farinha e andar por aí com glitter na testa de vez em quando. Combinado. E sem mandar motorista. Tá. Por aqui, a gente vai na caçamba da caminhonete da senhora Olga quando precisa. Entendi. Uma vez eu segurei o Spu no colo num Uber de 3,2 estrelas. Acho que consigo lidar com a Olga. Emily sorriu, um sorriso suave e claro, do tipo que fecha um capítulo e abre outro. Ali, entre vasos reciclados e bandeirinhas de papel sob luzes que ela pendurou com linha de nylon, Gabriel e Emily deram seu primeiro passo real, não um passo de volta ao passado, mas um passo em direção ao que eles poderiam construir juntos com as mãos sujas, os pés no chão e os corações abertos. A semana seguinte ao evento foi uma das mais calmas que Emily já havia experimentado em anos. Não porque tudo estivesse resolvido ou a vida tivesse parado de exigir, mas porque, pela primeira vez, ela estava em paz com suas próprias escolhas. Agora sabia exatamente quem era, do que era capaz e até onde havia chegado sem se encolher ou se esconder para atender às expectativas de ninguém. Gabriel também parecia um homem diferente. Depois do ocorrido, ele começou a aparecer no centro comunitário todos os dias, às vezes para ajudar, outras vezes apenas para sentar na sombra e observar. Observou as crianças rindo, as mulheres mais velhas pintando paredes, os adolescentes transformando latas de refrigerante em luminárias. Mas, acima de tudo, observou Emily. Era como se ver aquele mundo através dos olhos dela o tornasse mais humano. Num sábado comum, Gabriel chegou mais cedo do que de costume. Emily ainda estava varrendo o salão principal quando viu entrar com Noah ao seu lado. O menino segurava uma caixa grande com um grande laço vermelho. Trouxemos reforços, disse Gabriel enquanto Noah se aproximava com a empolgação de alguém prestes a revelar um segredo. Isto é para você, anunciou o menino. Nós fizemos isso juntos. Emily abriu a caixa lentamente. Dentro havia uma miniatura do novo centro comunitário que Gabriel havia doado, com cada detalhe feito de papelão, fixado com fita adesiva e muito amor. Ela sorriu, contendo as lágrimas. Noah, isso é incrível. Papai ajudou com as medidas, mas o jardim no terraço foi ideia minha. Gabriel pigarreou, um pouco sem graça. Ela pediu algo verde. Eu só somei as coisas. Emily se ajoelhou para abraçar o menino, com o coração aquecido. Você deveria considerar uma carreira em arquitetura. Só se você for meu cliente, respondeu ele, com os olhos brilhando. Naquela tarde, passaram horas construindo e reconstruindo pequenos espaços com blocos de brinquedo. Gabriel, com o paletó jogado no encosto de uma cadeira, ajudou Noah a colar janelas na maquete enquanto Emily despejava limonada em uma garrafa térmica velha. Foi um momento simples, tranquilo, caseiro, mas de alguma forma cheio de significado. Lá estavam eles, o bilionário, a ex-faxineira e o rapaz de bom coração, sem saber, construindo algo que parecia muito com uma família. Emily ainda mantinha os pés no chão. Ela sabia que a vida real não era um conto de fadas. Mas era difícil não imaginar um futuro cheio de e se. E se isso durasse? E se ele realmente estivesse mudando? E se, desta vez, um final feliz fosse realmente possível? Mas toda calmaria carrega uma nuvem oculta. E essa nuvem chegou na segunda-feira. Enquanto organizava alguns papéis na recepção improvisada, Emily recebeu um envelope sem remetente, papel grosso, lacrado com cera vermelha. Ao abri-lo, encontrou uma intimação judicial. O prédio doado por Gabriel estava sendo contestado por Harper, sua ex-esposa. Ela alegou que a doação violava o acordo de divórcio e que metade dos bens de Gabriel ainda estavam sob análise antes de serem transferidos. Emily leu repetidamente. As palavras se turvaram diante de seus olhos, mas a mensagem era clara: o centro comunitário agora fazia parte de uma disputa judicial. Gabriel chegou 30 minutos depois e a encontrou parada no corredor, com o envelope ainda na mão. Você sabia disso? Perguntou ela diretamente. Ele franziu a testa, pegou o papel e leu ali mesmo. Seu rosto endureceu. Não, isso é obra da Harper. Ela não suporta que eu tenha tomado uma decisão sem ela. Mas você deveria ter previsto isso. Sabia que poderia ser um problema. Por que não me avisou? Por que eu não achei que ela fosse atrás disso? Ela não foi atrás só do projeto, Gabriel.
Ela foi atrás de mim. De novo. E mais uma vez, você ficou em silêncio até que fosse tarde demais. Ele se aproximou, tentando manter a voz calma. Eu vou resolver isso. Tenho os melhores advogados. E isso vai ser desfeito. E enquanto isso, a escola que estávamos montando aqui, a turma que começa na semana que vem, devemos esperar a papelada para assinar a esperança? Gabriel não respondeu. Sabia que ela estava certa, não por doar o prédio, mas por não protegê-la das consequências legais. Se você realmente quer fazer parte disso, Gabriel, precisa parar de tratar o mundo como se fosse o seu tabuleiro de xadrez. Por aqui, jogamos com peças quebradas, e ainda assim vencemos. Ele baixou os olhos, engolindo orgulho. Você tem razão. Sempre tive, mas agora dói. Naquela noite, Emily não conseguiu dormir. Pensou no centro, nas crianças, nos idosos, nas mulheres que dependiam daquele lugar como um espaço para crescer e respirar. Pensou em como sua vida havia se transformado numa montanha-russa emocional em trilhos instáveis. E pensou nele. No dia seguinte, Gabriel voltou. Mas, desta vez, trouxe Noé uma pasta. Este é o novo contrato. Passei a noite com meus advogados. O prédio agora está em nome de uma nova fundação, independente de mim, seja pessoalmente ou legalmente. Chama-se Fundação Lane. Você é o presidente. Eu sou apenas um doador. Emily pegou a pasta, leu-a em silêncio e então ergueu os olhos. Você me tirou dessa. Não, eu só saí do caminho. Agora é tudo seu, oficialmente, legalmente, com proteção, como deveria ter sido desde o início. Ela fechou a pasta e respirou fundo. Obrigada. Gabriel deu um passo à frente e parou. Não espero nada em troca. Continue fazendo o que você faz. O mundo precisa disso. Emily assentiu, mas, no fundo, algo dentro dela ainda tremia. Nem tudo estava perdoado, mas talvez estivesse começando a se curar. O contrato assinado ainda estava sobre a mesa no centro comunitário quando Emily olhou pela janela e viu Gabriel lá fora, sentado em um banco de concreto com Noah ao lado. Ambos seguravam um saco de pipoca, debatendo seriamente se um foguete feito de garrafa plástica realmente voaria. Ela não tinha pressa em se juntar a eles. Apenas observou. Pela primeira vez, ela olhou para aquele homem com a liberdade de saber que o que eles tinham agora não dependia de favores ou dívidas. Ele não era mais o chefe. Ela não era a exceção. Eles eram apenas duas pessoas tentando encontrar seu ritmo em um mundo onde nada era previsível. Gabriel riu de verdade, jogando a cabeça para trás com os olhos fechados. Noah cutucou seu braço, dizendo que não sabia nada sobre física de brinquedos, e Gabriel respondeu com um ato de derrota exageradamente dramático, caindo para o lado no banco. Emily desceu os degraus da frente sem ser vista. Quando ela se aproximou, Noah foi o primeiro a notar. Emily, papai diz que a gravidade não se aplica a foguetes. Bem, ela respondeu, cruzando os braços, ele pode ter razão. O ego de alguns adultos também parece flutuar muito acima das nuvens. Gabriel fingiu estar ofendido. Isso foi uma provocação? Foi quase direto. Noah riu alto, jogando pipoca para o alto e tentando pegá-la com a boca. Naquele momento, pareceu que o tempo havia parado, como se o relógio do mundo tivesse feito uma pausa generosa para deixar aquele trio improvável criar uma lembrança boa, daquelas que você guarda onde é importante. Gabriel convidou os dois para um passeio no fim de semana seguinte, nada de um jantar chique ou um evento social, apenas um dia fora da cidade, em uma fazenda de frutas, onde os visitantes podiam colher o que quisessem e pagar por quilo. Emily achou o convite estranho. Ele? Um bilionário em uma fazenda? Tem certeza de que não vai desmaiar se o chão não for pavimentado? Brincou ela. Só se eu pisar em uma minhoca e ela gritar meu número do seguro social, respondeu ele. E lá se foram eles. O dia estava claro, o céu aberto, como raramente acontecia naquela época do ano. Noah correu pelas fileiras de morangueiros, com a camisa já manchada de vermelho na primeira hora. Emily usava um chapéu largo emprestado da senhora Ruth e carregava uma cesta de vime no braço. Gabriel, bem, ele usava botas compradas especialmente para a ocasião e parecia se esforçar para agir naturalmente, segurando a cesta com uma mão e espantando abelhas com a outra. Mas, aos poucos, ele relaxou. Quando Noah tropeçou e caiu num palheiro, rindo de si mesmo, Gabriel não se precipitou, preocupado. Sentou-se ao lado dele e riu também. Emily,
a alguns metros de distância, sorriu instintivamente. Era estranho vê-los assim, conectados naturalmente, sem esforço, sem roteiro. No final da tarde, comeram um bolo de milho numa varanda de madeira enquanto o sol se punha lentamente, tingindo tudo de laranja. Foi ali, com a cabeça apoiada no banco, que Emily sentiu algo novo. Não era mais apenas admiração, não era apenas afeição. Era o tipo de amor que cresce quando você vê alguém abrir mão do orgulho, não para impressionar, mas para pertencer. E Gabriel não precisava dizer mais nada. Seus olhos diziam tudo. Era como se ele finalmente estivesse assistindo a vida se desenrolar em tempo real, sem o vidro grosso da pressa e do poder o afastando das coisas que importam. Na volta, Noah adormeceu no banco de trás. Emily sentou-se na frente, observando a estrada. A música no rádio era suave. Gabriel dirigia com uma mão no volante e a outra no câmbio. Havia silêncio entre eles, mas era um silêncio bom, pleno, intenso, não do tipo que deixa você desconfortável, mas do tipo que acalma. Obrigado por hoje, disse ele, com os olhos ainda na estrada. Você se saiu bem. Até colheu frutas de verdade sem se preocupar com o preço. Tenho que admitir, sou traumatizada por morangos. Acho que colhi uns 30 ruins antes de encontrar um bom. Ela sorriu. Mas então sua voz suavizou. Você quer mesmo isso, não é? Quero o quê? Essa coisa de família. Mesmo depois de tudo, você ainda quer construir alguma coisa. Ele respirou fundo. A estrada era longa. Os faróis iluminavam apenas o necessário, e sua resposta saiu da forma mais honesta possível. Quero, mas não estou com pressa. Não com você. Emily virou a cabeça para ele. Havia algo em seus olhos que ela nunca vira antes, uma espécie de rendição, sim, mas também de cuidado. Eu não sou fácil, Gabriel. E não sou um prêmio. A diferença é que agora eu sei disso. Ela olhou para baixo por um momento e depois se virou novamente para a janela. Quando chegaram à casa dela, Noah ainda dormia. Gabriel o carregou nos braços até a porta do trailer. Emily a destrancou com cuidado e abriu espaço para ele deitar o menino no velho sofá coberto com um cobertor colorido. Ele se sente em casa aqui, sussurrou Gabriel. É porque aqui tem amor de verdade, e biscoitos recheados escondidos atrás da farinha, respondeu ela. Gabriel soltou uma risada suave. E eu? Posso me sentir em casa aqui também? Ela olhou para ele. Quase não respondeu. Apenas assentiu. Ele se aproximou lentamente, seus rostos a poucos centímetros de distância, respirando em sincronia, mas eles não se beijaram. Ainda não. Não era o momento certo. Porque quando o amor é real, esperar faz parte da construção de algo significativo. E naquele momento, Emily percebeu que o passado pode ter doído, mas o futuro ainda não estava escrito e talvez, finalmente, pronto para ser reescrito. A calma que se instalou entre Emily e Gabriel era como uma manhã de outono, quente, bela, silenciosamente frágil. E, como qualquer estação calma demais, sempre traz consigo a promessa de mudanças repentinas. A vida no centro comunitário prosseguia firme. Emily liderava a nova ala de oficinas infantis. Gabriel ajudava nas melhorias do prédio. E Noah já chamava a sala principal de meu segundo lar. Tudo parecia, finalmente, no lugar em estabilidade emocional, respeito mútuo, confiança. Mas, como Emily sabia muito bem, quando a vida começa a parecer boa demais, muitas vezes é porque algo está prestes a desmoronar. Tudo começou com um envelope e outro, mas desta vez com o nome dela escrito à mão. Era uma carta simples, de papel amarelado, cuidadosamente dobrada, sem selo postal. Alguém a havia deixado discretamente na recepção do centro comunitário. Emily o abriu com cautela e, nas primeiras linhas, sentiu o chão se mover sob seus pés. Emily, você não me conhece, mas eu conheço a sua história e sei quem Gabriel North realmente é, mais do que você pode imaginar. Ele destruiu minha família e agora está tentando parecer um bom homem. Não caia nessa. Eu tenho provas. A carta era assinada por Valerie Whitmore, um nome que Emily nunca tinha ouvido antes. Mas nos parágrafos seguintes, a mulher deu detalhes demais para serem inventados, o nome da empresa da qual Gabriel era sócio, o caso de falência multimilionário que afetou dezenas de famílias, incluindo a dela. A carta não se limitava a acusar, também fornecia datas, locais e contexto. Era clara, articulada e perturbadora. Emily leu cada linha 2 vezes. Então, sem dizer uma palavra a ninguém, saiu cedo.
Não queria confrontar Gabriel até ter certeza, mas também não conseguia olhar para ele, não até entender o que havia por trás daquele pedaço de papel. Naquela noite, ela passou horas vasculhando os registros digitais da cidade, jornais antigos, blogs esquecidos e fóruns de negócios. E lá estava Enough Partners, 2014. Um escândalo encoberto por uma boa equipe de relações públicas. Gabriel havia deixado a sociedade meses antes da falência ser decretada. Oficialmente, ele não teve participação no colapso financeiro. Mas os rumores diziam o contrário. Alguns diziam que ele previu o que estava por vir, que vendeu sua parte pouco antes de tudo falir, evitando culpa e prejuízos. Emily sentiu um frio na espinha. Era o tipo de descoberta que destruía a imagem que ela vinha construindo dele. E pior, era o tipo de silêncio que, vindo de Gabriel, não parecia totalmente inesperado. No dia seguinte, ela apareceu no centro comunitário como de costume, mas algo estava faltando em seus olhos. Gabriel percebeu e tentou se aproximar, mas ela se afastou, evitando-o. Ele estava confuso. Aconteceu alguma coisa? Ela o encarou por um instante. Queria perguntar naquele momento, mas havia crianças por perto. Ninguém por perto. Conversamos depois, foi tudo o que ela disse. Mais tarde, depois que todos foram embora, ela o chamou para uma sala vazia, fechou a porta e lentamente colocou a carta sobre a mesa. Vamos jogar um jogo com quem estiver lendo os comentários. Escreva Pepsi Cola nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, voltando à história. Gabriel leu em silêncio. Não tentou negar. Não fingiu surpresa. Apenas olhou para o envelope e depois para ela. Então, você sabe. Emily cruzou os braços, a respiração ofegante. Você sabia que isso estava lá fora, que isso existia, e nunca me contou. Por quê? Porque eu não achei que importasse. Ela soltou uma risada amarga. Não importava? Você deixar uma empresa que arruinou famílias pouco antes de falir e nunca ser responsabilizada, isso não importa? Saí porque vi que a situação estava piorando. Tentei avisar os outros. Eles não me deram ouvidos. Protegi o que era meu. E os outros? Quem os protegeu? Ele suspirou, esfregou o rosto e sentou-se. Fiz o que qualquer empresário faria. Agi dentro da lei. Emily se aproximou lentamente. Mas e a sua consciência? Silêncio. Gabriel não respondeu, e aquele silêncio doeu mais do que qualquer confissão. Ela se sentou em frente a ele, com o coração dividido entre o amor que sentia e o senso de justiça que sempre defenderá. Você ainda é o mesmo homem daquela época? Ele hesitou. Não sei. Quero acreditar que não. Eu também. Ela se levantou e foi até a janela. O céu começava a escurecer. O problema não é o que você fez no passado, Gabriel. É o que você não teve coragem de me dizer. Eu abri minha vida para você. Eu te deixei entrar. E você manteve essa parte trancada. Ele se aproximou. Eu estava com medo de que tudo o que construímos desmoronasse por causa de algo que eu não sabia explicar. E agora, ela se virou para ele, com os olhos arregalados, o que você vai fazer agora? Ele respirou fundo. Custe o que custar. Mas ela balançou a cabeça e deu um passo para trás. Não sei se isso vai ser suficiente, Gabriel, porque o que eu preciso agora não é uma resposta perfeita. É a verdade, e isso é algo que você ainda não me deu. Gabriel ficou parado, observando-a se afastar, sabendo que, mais uma vez, o silêncio, sua arma mais confortável, havia se tornado seu maior erro. Emily saiu da sala, saiu do prédio, saiu da vida dele, pelo menos por enquanto. Lá fora, o vento soprava forte. As bandeirinhas na entrada tremulavam como se também sentissem que algo havia quebrado. Ela caminhou pela calçada até o ponto de ônibus, sentou-se, olhou para o céu e se perguntou em quantas vezes um coração pode ser testado? Nos dias que se seguiram, o centro comunitário pareceu mais vazio, mesmo estando cheio. As aulas continuaram. As crianças correram pelos corredores. Noah apareceu com seus desenhos e ideias para novos projetos. Mas Emily estava diferente, menos sorridente, menos falante, menos presente. Ela estava lá, mas não estava. Gabriel via isso toda vez que se cruzavam. O sorriso dela não alcançava os olhos. Seu tom era mais reservado.
Ela não o evitava completamente, mas também não o deixava se aproximar. E ele sabia o porquê. Sabia que havia quebrado alguma coisa, não por uma ação, mas por falta de ação. E agora pedir desculpas não bastava. Ele teria que demonstrar, provar e, talvez, mais do que tudo, merecer. Foi numa tarde de quarta-feira que ele decidiu fazer a única coisa que realmente sabia fazer, usar seu poder para consertar o que havia ajudado a quebrar. Mas, desta vez, seria diferente, sem holofotes, sem comunicado à imprensa, sem envolvimento da empresa. Gabriel retornou ao mesmo bairro onde, anos antes, o colapso de sua antiga empresa causou uma onda de demissões e desespero. A região ainda carregava as cicatrizes, lojas fechadas, prédios abandonados, famílias endividadas. Ele não apareceu de terno elegante nem com discursos preparados. Usava calça jeans, camisa dobrada e carregava uma pasta debaixo do braço. Bateu de porta em porta, falou com pessoas que não via desde 2014, ouviu histórias que não queria ouvir, em pessoas que perderam tudo, pessoas que nunca se recuperaram, pessoas que não esqueceram. E, acima de tudo, pessoas que disseram, você sabia. Você só não queria se envolver. Ele não discutiu. Não ali. Não com eles. Apenas ouviu. Tomou notas. Nome por nome, caso por caso. Depois, foi para casa e passou 2 dias inteiros com uma equipe jurídica, revisando contratos antigos, analisando arquivos esquecidos, reunindo tudo que ainda podia ser consertado. Gabriel North, o bilionário que costumava terceirizar qualquer esforço emocional, agora estava criando pessoalmente um fundo de compensação com seu próprio dinheiro, sem benefícios fiscais, sem campanha pública. O projeto ganhou um nome, Novo Começo. Com esse fundo, ex-funcionários prejudicados por erros corporativos teriam acesso a microcréditos, requalificação profissional, moradia subsidiada e aconselhamento. Só depois de tudo isso, só depois de ter algo real a oferecer, Gabriel foi ver Emily. Ela estava nos fundos, separando doações. A caixa de roupas era mais pesada do que parecia, mas ela a carregava com firmeza. Ele parou na porta, em silêncio por alguns segundos. Você não desiste fácil, né? Disse ela, sem olhar para cima. Não quando se trata de você. Ela terminou de empilhar os casacos, enxugou as mãos em um pano de prato e se virou para ele. Então, você está aqui para explicar de novo por que escondeu seu passado de mim. Ele deu um passo à frente, mas parou a alguns metros de distância, olho no olho. Não, estou aqui para mostrar o que fiz com ele. Gabriel colocou a pasta sobre a mesa, abriu-a e tirou um envelope grosso com selo legal, depois um caderno cheio de anotações. Por fim, um cartão com um título azul impresso em fundo de reparo comunitário New Start. Emily folheou os documentos em silêncio. Leu os nomes dos que seriam beneficiados. Reconheceu algumas das empresas envolvidas, viu os valores, as cláusulas, as assinaturas. Você fez isso sozinha? Com a ajuda de pessoas boas. Mas sim, eu comecei porque precisava fazer o que é certo. Porque mesmo que o mundo nunca pedisse, minha consciência sempre pediria. Ela não disse nada, apenas continuou folheando as páginas. Por que agora? Porque foi só depois que te conheci que entendi que fazer a coisa certa não é só evitar o que está errado. É ir até o fim para consertar o que quebramos. Ela o encarou, com um olhar mais suave agora, mas ainda cauteloso, como alguém que já havia se machucado antes. E o que você espera disso, Gabriel? Um obrigado? Perdão? Ele balançou a cabeça. Não, eu só queria que você soubesse que não foram apenas palavras, que eu ouvi o que você disse. E, pela primeira vez, fiz algo, não por mim, mas por todos que magoei ao longo do caminho. Ela fechou a pasta, apoiou as mãos sobre ela e respirou fundo. Sabe o que eu mais admirei em tudo isso? O quê? Que você não postou, não gravou, não transformou em algum tipo de marketing pessoal. Você simplesmente fez, e isso é raro. Gabriel deu um leve sorriso, aliviado. Mas não se aproximou. Não sei se isso muda o que você sente por mim. É verdade, disse ela, com sinceridade. É mesmo verdade. Ela deu 2 passos à frente até ficar bem na frente dele e, com uma das mãos, tocou-lhe delicadamente o peito. Mas ainda é assustador. Ele assentiu. Para mim também. Emily sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso tímido e sincero. Talvez ainda estejamos em construção. Você sempre gostou de transformar lugares, não é? Lugares, pessoas, corações.
Mas eu só fico se a base for sólida. E agora é. Ela olhou para ele, para tudo o que ele representava, para tudo o que ele havia feito. E com um pequeno aceno de cabeça, respondeu: está começando a ser. Gabriel não a abraçou, nem a beijou. Apenas segurou a mão dela. E naquele simples gesto, havia mais promessa do que em 1000 discursos. O novo começo deles finalmente começara. Gabriel segurou a mão de Emily como alguém que segura algo raro, não com força, mas com intenção. Foi um gesto pequeno, mas carregado de tudo o que haviam passado, e as dúvidas, os silêncios, os tropeços, os pedidos de desculpas não ditos. Ficaram ali por um tempo, sem se mexer, sem falar, apenas sentindo. Lentamente, Emily apoiou a cabeça no ombro dele. Esse simples ato provocou um pequeno sorriso, quase infantil, no rosto de Gabriel, como se ele temesse que até mesmo respirar alto demais pudesse estragar o momento. Naquela noite, ele não foi embora, não num sentido romântico. Não era esse tipo de ficar. Ele simplesmente permaneceu, sentado na varanda do centro comunitário, conversando com ela sob o céu limpo. As duas compartilharam uma garrafa de chá gelado e histórias antigas. Emily falou sobre seu pai, que desapareceu quando ela era pequena, como aprendeu a consertar o encanamento do trailer sozinha, usando tutoriais online, e sobre a vez em que chorou escondida porque um professor lhe disse que ela nunca iria longe usando um uniforme de zeladora. Gabriel ouvia como alguém que ouve uma música que não quer que acabe. E, pela primeira vez, compartilhou detalhes que nunca havia contado a ninguém. Falou sobre o vazio de crescer cercado de dinheiro, a frieza dos pais, o casamento com Harper, que sempre foi mais um negócio do que uma união de almas, e sobre o medo constante de nunca ser o suficiente, mesmo quando já tinha tudo. Foi ali, entre histórias compartilhadas e silêncios reconfortantes, que o amor deles ganhou nova profundidade. Não era mais aquele amor encantado de olhares curiosos ou flertes desajeitados. Era um amor maduro, consciente, comprometido. No dia seguinte, Noah apareceu segurando um grande pedaço de cartolina. Quero te mostrar meu novo projeto, anunciou ele, sorrindo. Era um desenho grande e colorido onde ele, Emily e Gabriel estavam lado a lado em frente a uma casa de telhado vermelho e um cachorro, claramente Spud, pulando no quintal. Esta é a nossa casa para quando vocês se casarem. Os olhos de Emily se arregalaram de surpresa. Gabriel pigarreou, tentando disfarçar a reação. Ah, é? Perguntou ela, tentando manter a calma. Noah assentiu, muito seguro de si. Já decidi que vocês dois pertencem um ao outro, e gosto de você, Emily, mais do que das outras namoradas que meu pai teve antes. Você é diferente. Escute. Não me trate como uma criança boba. E, pai, ele fica melhor quando está com você. Gabriel não disse nada, mas Emily percebeu que ele engoliu em seco. Noah olhou para os dois e acrescentou: e então, quando é o casamento? Emily e Gabriel se entreolharam, surpresos com a honestidade do rapaz, mas também comovidos. Não era pressão. Era um desejo puro, infantil, sim, mas verdadeiro. Emily se ajoelhou para ficar na altura dos olhos dele. Bem, isso é algo que precisamos conversar com cuidado. Sabe, planejar leva tempo. Mas vocês já se amam, não é? Ela olhou para Gabriel. Ele olhou de volta e respondeu sem hesitar em sim, nós nos amamos. Emily ficou em silêncio por um momento, deixando o peso daquela frase simples se acomodar. Então, olhou para Noah e sorriu. Então acho que você pode começar a desenhar os convites. O menino comemorou como se tivesse acabado de ganhar um presente de Natal adiantado, correndo em círculos com o cartaz nas mãos. Emily e Gabriel riram, divididos entre o alívio e a surpresa. Depois disso, tudo começou a se encaixar com uma facilidade quase mágica. Gabriel passou a visitar o trailer com mais frequência, às vezes para jantar, às vezes só para ouvir Emily cantarolar enquanto cozinhava. Ele se ofereceu para consertar o lugar, mas ela recusou. Este lugar tem história. Se um dia morarmos juntos, construiremos algo novo juntos. Mas essa é a minha base. Gabriel respeitava isso. E, sinceramente, começou a gostar daquele mundo mais simples. Aprendeu a usar ferramentas de verdade, consertou um armário velho com a ajuda de um dos vídeos do Noah e até queimou arroz tentando surpreender a Emily com o almoço. Eles não precisavam mais de grandes gestos. Estavam conectados pelas pequenas coisas, pelos pequenos atos, pela presença. Numa sexta-feira à noite, Gabriel a levou para um passeio por um jardim botânico que só abria à noite em ocasiões especiais.
Lanternas iluminavam as trilhas e o perfume das flores pairava no ar. No final do caminho, havia uma pequena estufa de vidro com bancos. Lá dentro, um arranjo simples os aguardava em margaridas, as preferidas de Emily. Ela sorriu ao ver e se virou para ele. Tudo isso só para me pedir em casamento, Gabriel North? Ele também sorriu, mas não respondeu. Em vez disso, tirou uma caixinha do bolso e a abriu, revelando um anel delicado com uma pequena pedra azul do mesmo tom dos olhos dela. Não, isso é só para mostrar o quanto você significa para mim. O pedido de casamento, isso fica para depois. Ela pegou o anel com cuidado, como alguém segurando algo muito mais precioso do que joias. É lindo. É você. Ela o abraçou ali mesmo, forte, plena e sinceramente. E enquanto permaneciam ali, cercados por flores, luzes suaves e o silêncio que só corações plenos conseguem criar, uma coisa ficou clara: o pior já havia passado. O que eles tinham agora era um futuro. Em uma manhã nublada de segunda-feira, Emily chegou cedo ao centro comunitário para se preparar para a nova aula de jardinagem com as crianças. Era um dia normal, como tantos outros, já que a paz havia voltado, ou pelo menos era o que parecia. Noah correu até ela com a mochila aberta, tirando desenhos com sementes coladas em algodão molhado. Gabriel deveria vir mais tarde para ajudar a pintar os vasos de flores. Emily estava de luvas, com as mãos na terra, quando o telefone tocou. Era Raquel, uma das assistentes da North Enterprises. Emily, o Gabriel está com você? Não. Ele disse que chegaria por volta das 10 horas. Por quê? Do outro lado da linha, a voz de Raquel era urgente. Ele sofreu um acidente de carro a caminho do escritório. Emily congelou por um momento. O mundo pareceu desacelerar. Como assim? Ele está bem? Ele está consciente, mas foi levado para o hospital. Chovia forte e o carro aquaplanou. Ele desviou para desviar de outro veículo. O acidente foi grave. Emily desligou antes de ouvir o resto. Largou tudo, pediu à senhora Ruth que tomasse conta de Noah e correu. As ruas pareciam mais longas, mais barulhentas, mais distantes. No táxi, ela tremia, de medo, incerteza, a lembrança de tudo o que já havia perdido na vida. Tudo voltou de uma vez, como se alguém tivesse forçado a porta de um quarto trancado. Ela chegou ao hospital com o coração acelerado, perguntou na recepção e foi levada para o segundo andar. Ao entrar no quarto, viu Gabriel caído ali, com o braço enfaixado, alguns arranhões no rosto e uma expressão cansada. Mas vivo. Ela correu até ele. Você está louco? Foi a primeira coisa que conseguiu dizer, com os olhos cheios de lágrimas. Já não bastou quase te perder uma vez? Agora você quer me matar de susto? Gabriel deu um sorriso fraco. Eu queria te ver hoje de manhã. Eu ia te trazer café e pão de queijo daquele lugar que você adora. E você achou que precisava dar uma capota para isso? Só queria acelerar a surpresa. Ela segurou a mão dele com força, sentou-se na beira da cama e respirou fundo. Quando me ligaram, por um segundo, pensei que ia te perder de novo, e percebi que não estou pronta para isso. Ele se virou para encará-la. Seu olhar era intenso, mesmo em meio à dor. Emily, casa comigo. Ela piscou. O quê? Sem flores, sem anel novo, sem luzes de jardim, só aqui, com o cheiro de antisséptico e ar de hospital. Mas, sinceramente, você e eu, da maneira mais real possível. Emily sentiu o peito apertar. E então se abriu. Tem certeza de que vai mesmo me pedir em casamento toda machucada e com o cabelo bagunçado? Bem, agora eu tenho uma desculpa. Se você disser não, a culpa é da concussão. Ela riu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, Gabriel. Sim, mas não só porque você pediu agora. Sim, porque eu já disse sim há um tempo. Eu só precisava que você fosse o homem que é hoje. Ele deu um suspiro de alívio e sorriu. Naquele momento, Noah entrou correndo no quarto com um novo desenho na mão. Vocês se casaram? Emily e Gabriel se entreolharam. Casamos, disse ela. Bem aqui. Noah subiu na cama com cuidado, abraçando os dois. Agora somos oficialmente um trio. Gabriel riu, mesmo com a dor. Emily apoiou a cabeça em seu ombro. E ali, no quarto 208 de um hospital comum, sem decorações, sem flores, sem música, nasceu o que muitos chamariam de um momento mais importante de suas vidas.
Não por causa do pedido de casamento, mas porque, pela primeira vez, não havia dúvidas. Eles pertenciam um ao outro e estavam prontos para construir juntos o que viesse a seguir. O tempo pareceu passar de forma diferente depois daquele dia no hospital. Gabriel precisou de 2 semanas de repouso por causa de uma fratura no braço, mas não deixou que isso o afastasse da rotina. Na verdade, ele começou a aparecer ainda mais no centro comunitário, agora com Noah sempre ao seu lado e quase sempre segurando a mão de Emily. Se o vínculo entre os três já era belo antes, agora era claramente inquebrável. Não foi apenas o acidente que mudou alguma coisa. Foi a certeza. Quando o medo bateu à porta, Emily percebeu que não conseguia mais imaginar a vida sem ele. E Gabriel, pela primeira vez, parou de tentar controlar o tempo, o futuro e todas as possibilidades. Ele simplesmente escolheu viver. Não quero um casamento num hotel 5 estrelas, disse Emily certa tarde, enquanto organizavam a papelada na varanda do centro. E vocês não vão ter um, respondeu Gabriel com um sorriso. A menos que o hotel aceite pagamento em vasos de flores reciclados e desenhos do Noah. Ela riu sem hesitar. Quero algo que seja nosso, algo com significado, algo que combine com quem somos. E foi assim que decidiram que o casamento seria realizado no quintal do centro comunitário, com girassóis plantados pelas crianças, bandeirinhas feitas com sobras de papel e cadeiras emprestadas dos vizinhos. Gabriel se recusou a alugar um terno caro. Ele queria usar uma camisa de linho simples e leve que combinasse com o vestido de Emily, também simples, costurado pela senhora Ruth e cuidadosamente alterado por uma das alunas de costura. Noah se encarregou dos convites. Ele fez cada um à mão, com lápis de cor e glitter, muito glitter. Convidou os amigos da escola, o segurança do supermercado, a moça que vendia doces na esquina e até o motorista de ônibus que passava pelo trailer de Emily todas as manhãs. É um casamento, disse ele. Todo mundo precisa saber que o amor verdadeiro existe. E realmente aconteceu. No grande dia, o sol apareceu timidamente, o tipo de luz que não queima, apenas aquece. As crianças correram pelo quintal, segurando cestos com pétalas de papel spud. O cachorro usava uma gravatinha borboleta azul porque, segundo Noah, todo padrinho deve estar elegante. Emily caminhava lentamente entre as fileiras de cadeiras. Seu vestido branco era leve, com detalhes em renda nos ombros e uma fita simples na cintura. Seu cabelo estava preso no coque bagunçado de sempre, mas com uma pequena flor no lado esquerdo, um toque de Noah. As pessoas se levantaram. Gabriel estava em pé diante do altar improvisado, mal conseguindo conter o sorriso. Ele usava camisa de linho clara, calça bege e olhos brilhantes. Nunca parecerá tão calmo, tão completo. Quando Emily se aproximou dele, ele estendeu a mão. Você está linda, sussurrou. Você está viva, respondeu ela, o que já é um milagre por si só. Todos riram. A cerimônia foi emocionante, mas leve, sem momentos exagerados. Um vizinho da comunidade, que também era pastor, conduziu os votos com carinho e simplicidade. O amor que começa no chão, literalmente com um esfregão na mão, pode se tornar o mais forte de todos, porque já foi comprovado que sobrevive à poeira, aos tropeços e até às quedas. Gabriel e Emily, vocês são a prova de que o amor não precisa de luxo, apenas de verdade. Noah trouxe as alianças. Estavam em uma caixinha que ele mesmo fez com madeira reciclada, com imagem gravado com a ponta de um compasso. Gabriel colocou a aliança no dedo de Emily com um olhar firme. Prometo ser o homem que você me ensinou a ser e te amar com o mesmo respeito que você me deu, mesmo quando eu não merecia. Emily, com as mãos levemente trêmulas, colocou o anel no dedo de Gabriel. Prometo rir com você, crescer com você e continuar dizendo a verdade, mesmo quando você não quiser ouvir. Os convidados aplaudiram. Spud latiu. As crianças jogaram as pétalas, e o beijo veio naturalmente, como tudo entre eles, real, forte e sincero. A recepção foi uma mistura de celebração e comunidade. Havia um bolo com a parte superior torta, refrigerantes em copos plásticos, música tocada por um guitarrista local e muita dança no meio do quintal. Noah fez um discurso, escrito à mão e com algumas palavras inventadas, dizendo que agora sua vida era um pouco mais colorida e tinha gosto de pão de milho. Emily é minha mãe no fundo do coração, e agora papai tem alguém para dizer a ele quando ele está errado. Acho isso importante, chorou Emily. Gabriel também. No final da tarde, quando a maioria dos convidados já havia ido embora, os três sentaram-se juntos nos degraus do centro comunitário, descalços, de mãos dadas. Sabe, disse Emily, observando o céu mudar de cor, às vezes ainda sinto como se estivesse sonhando.
Gabriel olhou para ela. Sonhei com você por muito tempo. Só não sabia que você tinha nome e um coque bagunçado. E um esfregão, acrescentou ela, rindo. Principalmente o esfregão. Noah, deitado com a cabeça apoiada no colo de ambos, olhou para o céu e sussurrou: Você acha que um dia eu também amarei assim? Emily e Gabriel se entreolharam. Você amará, respondeu Gabriel. Mas você precisa começar amando quem você é. E nunca deixe ninguém te convencer de que você vale menos só porque sua camisa está amassada ou seus sapatos não são novos, acrescentou Emily. Noah sorriu, sonolento. Tudo bem então. Mas quando eu me casar, quero brigadeiros na minha festa. Tudo bem, combinado, disseram os dois ao mesmo tempo. Ali, entre risos, pedaços de confete e a suave luz do entardecer, um novo capítulo começava. A história que começara com um mal-entendido, um chão sujo e um olhar de soslaio, agora se encerrava com um beijo de amor, um sim significativo e um menino em seus braços. Não era um conto de fadas. Era melhor. Era real. O que você achou da história de Gabriel e Emily? Compartilhe sua opinião nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria esta história? Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para acompanhar todas as nossas histórias. E não deixe de conferir mais histórias emocionantes aqui no final.